E tive o meu primeiro grande caso de corrupção em seguida. Nós descobrimos 70 gafanhotos. Esses gafanhotos, eles não comiam as folhas das plantações de White Duck City, a grande Pato Branco, cidade onde eu venho, mas sim comiam a folha de pagamentos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Era um grande esquema de funcionário fantasma, gafanhotos, em que os deputados colocavam na folha de pagamentos suas funcionárias domésticas, pessoas que eram pobres, simples, que jamais saberiam que seus nomes estavam lá e desviavam o dinheiro. Os outros funcionários dele do gabinete iam lá no PAB, lá, aquele serviço de atendimento bancário da Assembleia Legislativa, sacavam tudo em espécie. Iam lá com bolo de cartão, sacavam o salário dos funcionários fantasmas e enchiam o bolso de dinheiro. Milhões de reais aí desviados. E se passaram aí 10 anos depois da gente ter descoberto, ter começado a investigar esse esquema, e ninguém foi punido e nenhum centavo foi recuperado. E isso que a minha profissão foi me mostrando, Douglas, foi um choque de realidade, porque eu cresci ouvindo minha mãe falar Gálatas 6:7, o princípio da semeadura, né? De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Que é um princípio geral que a gente tira da Bíblia, o princípio da semeadura. Eu achava que nos meus casos, se eu trabalhasse duro, se eu fizesse o meu melhor, preparado do jeito que eu busquei me preparar para fazer um bom serviço, eu ia alcançar os resultados. Então, para eu entender, vocês descobriram, vocês investigaram, foi comprovado que aquilo estava acontecendo, e depois desse trabalho duro, ninguém foi punido. Ninguém foi punido. E nem R$1 foi devolvido. Exatamente, nem R$1. Por quê? Porque quando a gente identifica a pessoa que tem foro privilegiado, o que é o foro privilegiado? Alguns cargos a pessoa só pode ser processada em certos tribunais. Só que deputados que tinham exercido a função de deputado estadual, eles aí mudam, se elegem deputado federal, depois eles mudam para prefeito, depois eles vão para... não exercem função nenhuma, de repente eles estão no Senado, de repente vira governador, e aí aqueles casos começaram a se fragmentar e tramitar em diferentes tribunais, e a cada pouco mudava de tribunal, porque o cara mudava, e eram casos complexos, até o novo policial, até o novo procurador que atuava em outra instância, conhecer aquilo, entender, foram anos, e quando eu estava na Lava Jato, eu fui rastrear, sentei com um colega lá da Procuradoria-Geral da República e ele me disse, Deltan, eu até vou denunciar, vou acusar alguns, porque está tudo muito escancarado. Mas eles vão todos alcançar impunidade, porque demorou tanto tempo na justiça que acontece o que eles chamam em justiça, que é uma injustiça de prescrição. É como se você cancelasse os crimes e as penas simplesmente porque demorou muito tempo na justiça, independentemente da razão da demora. E isso foi criado para não acontecer um acúmulo de casos? Porque qual é o sentido da prescrição? A prescrição foi criada para estabilizar relações sociais. Então a ideia é a seguinte, se a pessoa praticou um crime há 30 anos e ninguém nunca foi atrás, vamos estabilizar isso, vamos pacificar a sociedade e a pessoa segue com a vida dela. Agora, isso não foi criado para, uma vez você tendo descoberto, tá agindo, tá fazendo tudo que o Estado pode, representando a sociedade para punir alguém, e aí de repente vem e pum, prescreve. Não foi feito para ser assim. Tanto que nos Estados Unidos só existe prescrição até o momento da acusação criminal. Quando você acusa, não tem mais prescrição. Acabou, está sendo investigado. Exatamente. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tinha uma loucura ainda, que se chamava de prescrição retroativa. A depender da pena que o cara recebia, se a pena era menor, você diminuía o tempo da prescrição e aplicava retroativamente para trás o processo, e se em algum momento, entre determinados marcos temporais, tinha passado aquele limite de tempo, você derrubava tudo. O nosso trabalho ia invariavelmente para o lixo em relação a grandes corruptos. Essa era a regra. E a minha pergunta é, quando isso aconteceu, na primeira vez ali, não bateu um desânimo e pensando assim, cara, acho que eu vou fazer uma outra coisa, acho que eu vou investir o meu tempo em outro lugar? Douglas, bate sim desânimo. A nossa atividade é muito parecida com enxugar gelo, com dar murro em ponta de faca. Por isso, eu comparava com aquela história do cara que rolava a pedra para baixo e ele tinha que subir. É o trabalho Que era a punição dele, né? É a punição dele. Como que é o nome daquele cara que rolava a pedra para baixo? Daquele mito? Mito de? Prometeu? Não. Eu vou lembrar. Sísifo, exatamente. Era o Sísifo. O Sísifo tem uma história da mitologia, né? Em que ele foi condenado a empurrar uma pedra para cima, que rolava de uma montanha, e toda vez que chegava lá em cima, ela rolava para baixo, ele era obrigado a rolar para cima de novo. E aquilo é uma metáfora do trabalho inútil, desgastante, que não gera resultado. Existem experimentos que foram feitos com pessoas em cima de coisas simples como Lego.
Então, a pessoa construía, no experimento do Dan Ariely, ele construía um Lego na frente do pesquisador, e aí o Lego era destruído na frente dele, e a pessoa perguntava para a pessoa, você ainda quer construir esse Lego por 5 centavos a menos? Começava dando $1 para a pessoa, ia diminuindo 5 centavos e 5 centavos para ver quantas vezes a pessoa se dispunha a reconstruir o Lego. E teve 2 cenários diferentes. Um em que o Lego que a pessoa construía era destruído na frente dela e devolvido para ela, e outro em que o cara colocava o Lego embaixo da mesa e dizia, olha, vai ser reutilizado pelo próximo participante. Mas guardava embaixo da mesa e a pessoa construía outro Lego sem destruir na frente dela o trabalho dela. E deu uma diferença impressionante do quanto as pessoas estavam dispostas a ir à frente construindo Legos. No caso em que o Lego era destruído na frente dela, ela parava muito mais rápido. E nem o amor por Legos fazia ela querer continuar. Nem as pessoas apaixonadas por construir Legos se dispunham a ir para frente. O que mostra uma coisa muito interessante. Quando o teu trabalho é destruído na sua frente, nem a tua paixão pelo trabalho faz você ir à frente. O que acontece? Aí você vê uma série de promotores, juízes, passando a bater cartão, bater ponto. Só tá ali pelo salário. Porque o seu trabalho não mostra resultado. Muita gente vai ficando para trás nas trincheiras. E como que eu vou culpar os caras se até os experimentos sociais, os experimentos científicos mostram que realmente isso é muito frustrante? Mas, decidindo não desistir, teve outros casos que eu tive grandes frustrações, muito parecidos com esse. Decidindo não desistir, eu decidi ir para Harvard, para conhecer o sistema de justiça, que é o americano, que funciona melhor do que o nosso, para me aprofundar, aprender, pensar como que a gente podia mudar essa realidade. E antes de ir para Harvard, eu me inscrevi só para Harvard, fui aceito por Harvard, mas antes de ir eu passei por uma crise. Fui até conversar com o pastor Silvado, que é o pastor da minha igreja, me aconselhar com ele e perguntar, pastor, será que eu devo ir? Porque eu estava sendo líder de célula de igreja, líder de ministério de casais, casado, minha vida equilibradinha, fazendo exercício, trabalhando, fazendo, sabe aquela vida cristã que você tá assim, tá num bom momento da tua vida, assim, tudo parece que tá no esquadro. Eu falei pro pastor, pastor, eu tenho medo de ir para lá e cair num parque de diversões acadêmico. Para quem gosta. Para quem gosta. Harvard. Exato. E acabar abandonando as minhas disciplinas espirituais. E a gente orou, passou por um processo de reflexão, a gente passa por um processo de decisão inspirado nele. Ele me deu 4 luzes verdes, eu acrescentei uma 5ª. É um processo de decisão em que a gente examina o que os conselheiros falam, com base em provérbios, de que na multidão do conselho aí existe sabedoria. Em que, além de ouvir os conselheiros, a gente busca paz no coração, com base em Colossenses 3,15, a paz de Deus vai ser juízo no nosso coração. Em que a gente olha as circunstâncias, afinal de contas, Deus está trabalhando ao nosso redor todo o tempo, como Jesus colocou. Então a gente olha as circunstâncias ao nosso redor, o que está acontecendo. Um processo de decisão em que a gente lê muito a Bíblia, busca na Bíblia uma orientação. E uma última luz verde das 5 eu que acrescentei nesse processo de decisão. As 4 peguei do meu pastor, do aconselhamento, e a 5ª eu acrescentei. A 5ª é: reflitam sobre tudo, analisem tudo e fiquem com o que é bom. Deus nos deu razão. Deus nos deu princípios e regras. Aqui eu faria uma analogia com a gente, com os nossos filhos. Quando os filhos são pequenos, a gente diz exatamente o que a gente quer que eles façam. Eu olho para o Thomas, para a Luísa, para a Sofia e digo, olha, eu quero que vocês façam isso e aquilo. Mas conforme eles vão crescendo, eu quero que eles tenham autonomia, que eles decidam em cima dos princípios e valores que eu ensinei para eles. Eu quero que eles exerçam a liberdade deles. E eu acredito que com Deus a nossa relação é parecida. Conforme a gente vai buscando um aprofundamento do relacionamento com Deus, Ele quer que a gente tome as nossas decisões segundo os princípios e valores que Ele nos ensinou. E a gente analise racionalmente, veja quais são os possíveis desdobramentos daquela decisão e como que a gente vai viver e cumprir a nossa missão sobre a Terra, que acima de tudo é da honra e glória a Deus. Partindo lá do Vida com Propósitos, lá do Rick Warren, né? Um propósito maior de dar glória a Deus, dar honra a Deus, que você desmembra lá com o Rick Warren, lá em 5 subpropósitos, né? Que é você adorar a Deus, você imitar Jesus, Jesus Copy. Olha aí. Que é você viver em comunhão com os irmãos, que é você servir a sociedade e você evangelizar. Então, nessas dimensões, qual é a decisão em que eu vou dar mais honra e glória a Deus? Qual é a decisão em que eu vou me comportar como um cachorro que se relaciona com o dono e diz, o Senhor é o Senhor e eu vou te obedecer, e não como um gato que se relaciona com o mesmo dono e diz, eu sou o Senhor, que você tem aí para me dar, né? Exato.